tema, né? Só que a gente vai ler Efésios 4, do 10 até o 16. Ah, não, não. Não, né? Qual é o tema? Efésios 4, 10. Efésios 4, 10. Agora é 10. A gente só vai ler um pouquinho antes, só para contextualizar. Tá legal, não? Eu vou ler, aí vamos falar com o Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Minha versão está diferente. À medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? O texto quando eu estava estudando, eu achei muito interessante, achei muito importante como ele fala. No caso, como Paulo, né, quando estava escrevendo essa epístola, ele fala sobre a unidade. Né? É muito interessante quando ele fala sobre o trabalho de cada membro para o desenvolvimento do corpo, do todo. Né? Cada cristão recebeu de Deus, de Cristo, um dom para a edificação do corpo, para o crescimento do corpo. E quando eu estava lendo esse trecho, me veio à cabeça 3 questões. A primeira questão é: por que Paulo nos compara a um corpo? Por que Paulo nos compara a membros de um corpo? A saber, ao qual Cristo é a cabeça. E a segunda questão é: nesse corpo, que membro eu sou? Que membro nós somos desse corpo? Qual a função que nós desempenhamos nesse corpo? Ou seja, na nossa palavra, qual é o meu dom? E o que eu tenho que fazer para aperfeiçoar esse dom? E a terceira questão que me vem é: como esse corpo cresce e como ele é edificado? Pela primeira questão, como a gente disse, por que Paulo nos compara a um corpo? Me veio à cabeça logo de início que Jesus fala que
a verdade e a vida. Ou seja, só há um caminho, só há uma verdade e só há um a quem pode dar vida. Amém. Então, o que eu entendo disso? Como corpo, usando essa comparação do corpo, não tem como, é impossível uma perna ir para um caminho e a outra perna ir para outro caminho. Da mesma forma, é impossível um braço acreditar numa coisa e o outro braço acreditar em outra coisa. E da mesma forma também é impossível uma parte do corpo ter vida e a outra não ter vida. Então, eu acredito aqui, eu vejo aqui, que nós, como corpo, nós devemos ter unidade. Nós, como corpo, se o caminho é um, toda a igreja, todo o corpo de Cristo tem que seguir o mesmo caminho. Amém. Não dá para uma parte acreditar numa coisa, a outra parte da igreja acreditar em outra coisa, uma parte crer em uma coisa, a outra parte ir para um outro caminho. Todos nós devemos ter o mesmo propósito. Todos nós devemos ter o mesmo alvo, que é Cristo. Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo de muito interessante. O segundo ponto é que todo corpo tem, como eu digo, unidade. Né? Ou seja, essa aqui é a minha mão. Essa aqui é a minha mão. Essa aqui é a minha cabeça. Essa aqui é a minha perna. Mas, essa aqui é a minha mão. Ela não é o meu corpo. Essa aqui é a minha mão. O meu corpo é a união de todos os membros. Amém. Nós, todos os membros, somos o corpo de Cristo. Né? Então eu creio nisso, que a união, a junção de todos os membros é que fazem o corpo. E Paulo fala no versículo 11, ele fala que ele mesmo deu uns para apóstolos, e uns para profetas, uns para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, ele deu o dom para cada um, para que cada um desempenhasse a sua função. Então, ele deu o dom e cada um desempenhou uma função para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja. E outro ponto que eu vi é que todo o corpo cresce junto. Essa comparação que ele usa, eu acho interessante nisso, que a gente vê que o nosso corpo, ele não cresce desigual. Todo o corpo acompanha o mesmo desenvolvimento. E o corpo de Cristo é a mesma coisa. Não é da vontade de Deus que exista um membro forte no corpo e outro membro fraco. O que eu quero dizer com isso? Na igreja, não é da vontade de Deus que alguns sejam fortes, alguns desempenhem seus dons, desempenhem seus ministérios e outros continuem fracos, outros continuem desanimados. Não é da vontade de Deus que alguns se sintam aconchegados lá no canto, e quando alguém fala alguma coisa a pessoa se entristece, quando alguém fala alguma coisa a pessoa já se aborrece, já quer sair da igreja, é levado por qualquer tipo de doutrina. Deus quer que todos cresçamos juntos. Deus quer que uns edifiquem os outros. Deus quer que uns façam os outros crescerem. E todos juntos, como um corpo, cresçamos juntos. A mão, ela trabalha para o corpo. O pé trabalha para o corpo. Os olhos trabalham para o corpo. Para que todo o corpo tenha um crescimento. A mão não trabalha para si própria. O pé não trabalha para si próprio, para o seu próprio crescimento. O foco, o objetivo aqui é o crescimento do corpo todo. Assim tem que ser o nosso objetivo. Aquele que canta, aquele que prega,
aquele que evangeliza não tem que fazer isso para a sua própria glória, para o seu próprio crescimento. Ele tem que fazer isso para o crescimento do corpo de Cristo. Ele tem que fazer isso para que o nome do Senhor seja louvado e que os membros que estão aqui dentro sejam edificados. A segunda questão que eu vejo aqui é sobre... A segunda questão que eu vejo aqui é sobre qual o meu papel na igreja. Como um corpo de Cristo, qual é a minha função? Como eu falei, os olhos veem, a boca fala, o coração bate. E eu, o que eu faço? Ou seja, qual é o meu dom? E nesse dom que eu tenho, o que eu preciso fazer para desenvolver? O que eu preciso fazer para aperfeiçoar esse dom? Antes de tudo, irmão, todo cristão tem pelo menos um dom. Eu estava falando com os adolescentes esses dias que todo cristão tem pelo menos um dom. E a gente precisa entender qual é esse dom. A gente precisa descobrir qual é esse dom. Qual é o dom que Deus me deu? E sabendo, descobrindo qual é esse dom que Deus me deu, eu preciso descobrir como eu preciso aperfeiçoar. O que eu preciso fazer para usá-lo da melhor forma possível. Para descobrir o nosso dom, a gente precisa se colocar à disposição. Quando alguém pede um favor na igreja, alguma coisa, às vezes não é só um favor, às vezes é Deus usando essa pessoa para você descobrir o seu dom. Seja até mesmo ficar ali na porta, às vezes Deus vai te usar ali. Através dali, Deus vai te mostrar outras coisas. Então a gente precisa se colocar à disposição, porque o problema é que muitas vezes a gente quer ser usado, mas quando alguém pede alguma coisa, não, irmão, hoje não. A gente quer ter dom, a gente acha que, não, Deus, ora, Deus me dá o dom de cantar. Mas o dom não é algo que Deus vai derramar assim, Deus já derramou. Amém? Deus já fez na nossa vida. O que a gente precisa é desempenhar, é aperfeiçoar. Então, a gente precisa se colocar à disposição, porque é nesse se colocar à disposição que a gente vai descobrir o que é primeiro. O que a gente gosta. Às vezes a gente nem sabe que gosta de cantar, mas a gente cantando, a gente começa a descobrir, poxa, legal, cantei, eu gostei de cantar no grupo lá das irmãs, dos varões, etc. Gostei de pregar naquele dia, gostei de sair no evangelismo. É se colocando à disposição que Deus vai mostrando para a gente. E outra, a segunda forma de descobrir o nosso dom é vencendo algumas tentações. Às vezes a gente tem a tentação de negar por medo. A gente tem medo de ser mal visto. Se eu fizer isso e o irmão não gostar, aí a gente nega. A gente às vezes tem o medo a gente nega pela preguiça. Não, hoje não, está muito cedo. Hoje não, poxa, já fui ontem. A gente tem preguiça e a gente às vezes deixa passar a bênção de Deus na nossa vida por vergonha. Eu falei para os irmãos no início, falei de verdade. Para chegar aqui, a Raquel aqui sabe. Enquanto eu fico nervoso, não sei se estou suando, sei lá, mas são coisas que a gente precisa vencer. Amém? Eu acredito assim, mano. Não tem aquela pessoa que já nasce, vou pregar, já nasce já assim. Não, a pessoa, por mais que ela tenha o dom, ela no início ela está enferrujada, ela precisa ser lapidada. No início, ela é uma pedra bruta. E ela precisa ser lapidada para chegar no momento
e ela se tornar uma joia preciosa. Se tornar uma joia preciosa. E de imenso valor para o reino de Deus. Para aperfeiçoar o nosso dom, a gente precisa buscar conhecimento. Às vezes a gente acha que só chegar e começar a cantar, mas às vezes a gente precisa buscar conhecimento de teoria musical, a gente precisa estudar canto, precisa, para quem prega, precisa ler, precisa buscar conhecimentos, fazer curso de teologia, o que seja. Se você sente o desejo de pregar, busca conhecimento. Se você, às vezes não precisa nem fazer uma teologia, estou dando só um exemplo, às vezes só uma questão de você ter aquele compromisso de ler a palavra de Deus, e não só ler por ler para estudar, ler, anotar, o que eu entendi disso aqui, peraí, vou anotar, vou marcar aqui na Bíblia. A minha avó, ela não tem estudo nenhum, não sabe ler. Mas ela ouve a pregação e ela guarda aquilo no coração dela, ela medita naquilo. Eu creio que é assim